Como a poesia e a literatura podem impedir o empobrecimento cultural nas novas gerações? Nós vai descer. Vai descer. Descer lá para ABC no finalzinho do ano. Os bombonzinhos estão broseando para eu chegar e morder. Nós vai descer. Vai descer. Descer lá para ABC no finalzinho do ano. Os cowboy vão lhe torando e vai torar você. Olá, minha gente. Eu poderia trazer dezenas destes exemplos de escritos medonhos, sem elaboração, sem lírica, sem poética, de extrema mediocridade vocabular, desprovido de figuras de linguagem sofisticadas, como metáforas criativas ou jogos de palavras, aliterações, que pudessem tornar este texto menos inexpressivo. Feito com a exclusiva intenção de viralizar instantaneamente. E a palavra vírus é bem apropriada, pois isso se propaga e contamina de forma epidêmica centenas de milhares de pessoas não imunizadas. O modus operandi, o estratagema, é o mesmo. É o mesmo já há décadas e vem atravessando gerações com o mesmo grau de letalidade. Minha gente, é simplesmente estarrecedor, pois o adulto ou o jovem que consome estes hits virais, que é como eles se denominam, ao menos não são nomeados de música. Bem, este público era criança há um dia desses. Sem variedades lexicais, refrões indigentes e hostis, eles apostam na repetição e em expressões de imediata memorização, tornando o pensar absolutamente desnecessário. Dos desvios aberrantes da norma culta da nossa língua portuguesa, seria melhor eu nem falar. Porque os erros gramaticais potencializam um padrão de consumo musical que desvaloriza o desenvolvimento linguístico e intelectual desse público. Não me venha dizer que é licença poética. Licença poética é outra coisa, e deixa eu explicar. Licença poética é um recurso que extrapola, rompe regras gramaticais, modifica palavras ou talvez crie construções inesperadas, mas sempre com um propósito estético, expressivo, simbólico. Ela não é um erro, a licença poética não é um erro, mas é uma escolha consciente para enriquecer a obra. E olha, prestem atenção, eu não estou defendendo que toda produção artística tenha que ser sempre formal, ser sempre erudita, mas a ausência de diversidade e riqueza na linguagem pode produzir impactos negativos na formação dos indivíduos. E olha, que até agora só me referi à forma, às questões de forma. Indo ao território dos conteúdos, me esforçando para fazer uma análise literária e poética, o eu lírico, contém ironia, o eu lírico indo para ABC no finalzinho do ano, apresenta a mulher como bombonzinho,
objeto de desejo. Expressões como "para eu chegar e morder" sugerem uma visão desonrosa, pelo menos desonrosa, no mínimo desonrosa, das relações, enfatizando a conquista predatória de maneira machista, possessiva e reforçando estereótipos e comportamentos ofensivos. E olha, que este exemplo que eu peguei, ainda eu considero bastante sutil. A coisa absolutamente impublicável. E vocês sabem disso. Certo? E que as crianças de hoje são apresentadas a este cenário. São convidadas, ou melhor, são coagidas a consumirem tais conteúdos, sem sequer terem sido apresentadas a outras possibilidades de apreciações artísticas, perdendo-se as referências de avaliação. Então, seja em que época for que você esteja assistindo este meu programa, eu tenho hoje um temor imenso que ele seja atemporal. Estamos, nesse momento, no ano de 2025 e vivemos já há tempos em uma era em que o consumo cultural é feito para ser rápido, massivo e, via de regra, empobrecido. Músicas virais, portanto, pestilentos, de conteúdos miseráveis para um consumo instantâneo, dominam as plataformas digitais e as redes sociais. Ah, professor Simão, mas espera, existe alguma vacina para este patógeno letal? Sim, inteligente interlocutor. Sim, nós temos poderosíssimos antígenos, como, por exemplo, imunizar as crianças com poesia e literatura de qualidades. Afinal, se não oferecermos referências ricas e diversas desde cedo, é isso que a gente está vendo. Corremos o risco de formar adolescentes e adultos com um repertório cultural limitado que se restringe a consumir produtos efêmeros e sem profundidade. Ah, professor Simão, mas qual é o problema de ouvir hits assim simplórios? O problema não está na existência desses hits. É o contrário, está na ausência de outras referências. Quando uma criança cresce sem contato com uma boa cultura, com bons livros, sem apreciar narrativas nutridas, valiosas, ela pode se tornar um jovem, um adulto, que não desenvolve um pensamento crítico e não se emociona com textos bem escritos. E, principalmente, nunca vai entender o valor da diversidade cultural. E aí, você não vê problema nisso? A cultura que consumimos contribui de forma poderosa com a forma como pensamos e como sentimos, como percebemos o mundo e as nossas emoções e o outro. Quando as referências de uma geração se limitam a letras vazias que pouco dizem ou nada dizem sobre a complexidade humana, o resultado é desastroso. O resultado pode ser um empobrecimento imenso, incomensurável da sensibilidade, da criatividade e até da capacidade de argumentação. Fatores essenciais do mundo contemporâneo. Uma criança que cresce apenas ouvindo músicas empobrecidas no léxico, no sintático, no semântico, quando adulta, minha gente, poderá ter dificuldades em interpretar textos mais complexos. Terá imensa dificuldade em sentir empatia por narrativas diferentes das suas e até em se comunicar. A arte
tem muitas funções: divertir, emocionar, provocar reflexões. A literatura, a poesia, cumprem funções essenciais. Nos ensinam a olharmos o mundo com outros olhos, a brincar com as palavras, a construir imagens mentais mais ricas. Por isso a importância de as crianças vivenciarem experiências literárias qualitativas, para que não cresçam com um repertório cultural deficiente. Já imaginou um mundo onde as crianças crescem sem conhecer poesia, sem ouvir histórias encantadoras, sem se maravilhar com o universo das palavras, da linguagem, da nossa língua materna? A literatura é um dos instrumentos mais poderosos para o desenvolvimento integral das crianças. Desde cedo, boas histórias, bem contadas, podem despertar nelas a curiosidade, o pensamento crítico e a capacidade de interpretar o mundo. A poesia, ela tem um papel vital nesse processo. A poesia ensina o ritmo, a musicalidade, o jogo de imagens. Uma criança que cresce ouvindo e lendo pode desenvolver um olhar mais sensível, mais apurado, pode aprender a produzir sentido. Há sentimentos que muitas vezes nem sabe nomear ainda. Quando uma criança se emociona com um poema, ou se encanta com uma narrativa bem construída, está desenvolvendo mais do que a leitura. Está ampliando sua visão de mundo. Agora pensemos no contrário. E se as crianças crescerem sem esse contato? O que acontece quando uma sociedade inteira não valoriza a literatura desde cedo? A resposta está em um fenômeno que nós já podemos observar há muito tempo ao nosso derredor. Muitas pessoas chegam à fase adulta sem a cultura da leitura. E é isso. Acabam consumindo apenas conteúdos de fácil digestão, sem nutrição, sem profundidade. Isso se reflete na música, na arte, no cinema. A falta de um repertório literário valoroso pode levar a uma visão limitada do mundo, onde tudo se resume ao imediato, ao descartável, ao plano da superfície. E é por isso que vemos, por exemplo, a popularização de conteúdos com letras paupérrimas, sem figuras de linguagem sofisticadas, sem criatividade, sem esteio. E olha, isso não significa que toda música precisa ser complexa ou rebuscada. Mas é preocupante quando a única referência cultural das nossas gerações se restringe a conteúdos vazios, repetitivos, desprovidos de qualquer complexidade. Então, professor Simão, como nós podemos evitar esse empobrecimento cultural? Ora, só há uma resposta e só há uma saída: a educação cultural desde cedo. A educação literária, especificamente. As crianças precisam ser expostas a boas histórias, a poemas encantadores, a livros que ampliem, não limitem a sua visão de mundo, que expandam as suas fronteiras. Se queremos que os jovens cresçam com gosto por música de qualidade, por um cinema bem produzido, por arte que cause catarses, precisamos nutri-las com literatura de alto nível desde a infância, desde as infâncias. Significa incentivar o contato com poesias, fábulas, contos populares,
narrativas que desafiem o pensamento, a imaginação, a criatividade, a reflexão, a autonomia, o senso crítico das crianças. Mas, professor, o que podemos fazer na prática para que as crianças se interessem por boas histórias e pela poesia? Muito bem, boa pergunta, e eu tenho uma boa resposta. Então anote. Leia para, e principalmente com as crianças desde cedo. O hábito, o costume, o gosto, a cultura da leitura começa no colo. Quando uma criança ouve histórias narradas com emoção, ela pode criar uma relação afetiva com os livros. Apresente poesias de forma lúdica. Muitas vezes a poesia é ensinada de maneira engessada, como algo difícil, como algo inacessível. Mas a poesia pode ser cantada, pode ser encantada, pode ser dramatizada, pode ser e deve ser brincada. Crie momentos de leitura em família, na escola. Se a criança, isso é óbvio, se a criança vê os adultos lendo e valorizando os livros, ela poderá também sentir interesse por eles. Estimule a escrita criativa. As crianças adoram inventar histórias. Que tal incentivá-las a criar seus próprios poemas, seus próprios contos? Valorize a diversidade literária. Apresente diferentes estilos de literatura. Lendas indígenas, mitos africanos, literatura moderna, poesia concreta. Quantas possibilidades nós temos? Ensinar a poesia e a boa literatura para crianças não é apenas uma questão de bom gosto. É isso e muito mais. É uma necessidade para a formação de cidadãos críticos, criativos e sensíveis, humanos. Se nós queremos um futuro em que as pessoas saibam diferenciar conteúdos profundos de conteúdos rasos, diferenciar o bom gosto do mau gosto, precisamos começar na infância. É claro que cada pessoa vai construindo o seu próprio gosto, suas próprias preferências culturais. Mas oferecer às crianças um repertório rico e variado favorece que elas tenham opções, que saibam fazer escolhas mais conscientes. Por isso o convite está feito. Leiam para as crianças. Apresentem poesia. Valorizem bons livros. E agora, eu quero saber de vocês. De você que está olhando aí nos meus olhos agora. O que achou desse vídeo? O que pensa desses meus argumentos? Seja sincero. E mais, qual foi o livro ou a poesia que mais marcou a sua infância? Você acredita que a literatura pode influenciar a forma como nós apreciamos a cultura? Por favor, escreva aqui nos comentários do vídeo. Mas calma, espera só mais um pouquinho. Antes de ir embora, nós não vai descer. Nós não vai descer o nível. Vamos subir e bem alto na forma de poesia, com trechos de um poema chamado Poesia na Varanda, da Sônia Junqueira, ilustrado pelo Flávio Vargas, publicada pela Yellowfante. Alguns trechinhos. Mostra aqui a ilustra. Brotou do chão a poesia, na forma de uma plantinha, espigada, perfumosa, se abrindo toda para mim. Mensageiro da alegria, era um pé de alecrim, que dourou a minha vida. Passou por mim a poesia, na forma de uma gatinha, amarela, tão macia, uma bola peludinha, que chegou bem de mansinho, batizei-a de Chiquinho,
Fiquei com ela para mim. Entrou em mim a poesia, na forma de uma canção, que falava de uma rua com pedrinhas brilhantes e de um anjo solitário que vivia por ali e roubou meu coração. Gritou no mato a poesia, quando caía a noitinha. Era um concerto de grilos, tantos astros em seresta, pois era dia de festa, e dentro da boca da noite cantaram um coro sem fim. Eu vou parar por aqui, o poema continua e os nossos desafios só começam. Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E claro, se você gostou desse vídeo, e também se não gostou, comente. E, por favor, se inscreva no canal para mais conteúdos sobre educação e literatura. E sigamos esperançando e subindo, subindo, subindo. E até a próxima.